Pedro foi o primeiro bispo de Roma? Neste estudo sobre seitas e heresias, nós vamos falar sobre o catolicismo romano. Vamos falar sobre muitos detalhes interessantes sobre a Igreja Católica. Também vamos falar sobre as suas principais doutrinas e seus ensinamentos. E assim validastes pelas suas tradições o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. O catolicismo é um dos principais ramos do cristianismo, juntamente com os protestantes e os ortodoxos. E nós vamos iniciar o vídeo de hoje falando sobre o papismo, a instituição do Papa. Nós sabemos que é impossível negar a influência que o Papa tem nas nações, mas biblicamente esta função ela não existe. E esta teoria que o primeiro Papa foi Pedro, isso não tem base bíblica. Como disse Mussolini, um dos fundadores do fascismo na Itália, uma mentira contada por várias vezes se torna uma verdade. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender tudo sobre o catolicismo. Quero convidar você para ficar comigo até o final, de não pular nenhuma parte desse vídeo, para que você possa absorver todos os ensinamentos riquíssimos e preciosos que serão entregues para você. Primeira mentira que nós queremos desfazer aqui é que Pedro foi o primeiro Papa. Nós sabemos que Pedro ele foi martirizado na época do reinado de Nero, isso por volta de 67 a 68 depois de Cristo. A verdade é que Pedro ele nunca esteve em Roma. Quando Paulo ele vai escrever as suas cartas à igreja de Roma, ele vai chamar os irmãos de Roma, aqueles que estavam lá, e ele falou: eu desejo muito ir ter convosco, eu desejo muito ir ver e conhecer vocês. E ele nunca comentou, nunca falou sobre o nome de Pedro, que nós sabemos que esteve em Roma e que inclusive escreveu muitas cartas estando lá como prisioneiro. Foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu muitas cartas importantes enquanto ele estava lá prisioneiro. E o apóstolo Paulo também foi decapitado na cidade de Roma, mas Pedro nunca esteve em Roma, então seria impossível que o apóstolo Pedro fosse o primeiro Papa. Então aqui nós podemos desfazer de uma vez por todas esta doutrina errada e esta doutrina mentirosa. Um outro problema que eu gostaria de falar aqui é sobre a mariolatria e o culto aos santos. Nós sabemos que no ano 610 depois de Cristo, o Papa Bonifácio ele celebrou pela primeira vez a festa de todos os santos, substituindo o panteão romano, lá no templo pagão que foi construído para todos os deuses. E para os católicos, Maria, ela é uma deusa. Eles inclusive chamam Maria de a mãe de Deus. E sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele nunca chamou Maria de mãe, ele sempre chamou Maria de mulher. Há poucos dias atrás chegou uma pessoa que eu conheço, um colega, e me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele disse: você adora mais a Maria ou você adora mais a Deus? Para você, quem é mais importante? Porque para os católicos, a Maria ela tem uma posição de grande honra, porque eles dizem que ela é a mãe de Jesus e ela é a mãe de Deus. Eu respondi sem medo de errar, eu disse: a minha adoração ela somente vai a Deus, porque Maria não é a mãe de Deus. Maria foi uma mulher muito importante, uma pessoa que foi por Jesus honrada, mas ela era uma pessoa como qualquer outra pessoa. Ela não era uma deusa, ela não era a mãe de Deus, ela foi a mãe de Jesus, homem, mas não a mãe de Deus, porque Maria, ela é criatura, e Jesus é o Criador. Para você que chegou até aqui, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever e também para ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja pelo YouTube notificado. Nós estamos aqui dando continuidade na série Seitas e Heresias. E nós no vídeo de hoje estamos falando sobre o catolicismo romano. Inclusive, você que não viu meus demais vídeos, com respeito à heresiologia, convido você, após esse vídeo, a estar vendo os demais vídeos, pois são vídeos muito interessantes e muito relevantes. A Igreja Católica, eles possuem uma Bíblia como a nossa, como nós, os protestantes. Porém, eles têm alguns livros que são os livros considerados não inspirados pelo Espírito Santo, que são os livros apócrifos. Também tem a questão do celibato clerical,
que seria isso, pastor Joel? Foi instituído pelo Papa Gregório no ano de 386, ele que foi o bispo de Roma. Ele disse que os papas e que os padres, eles não podiam se casar e deveriam então ter uma vida separada e consagrada a Deus, e que isso era bom e era agradável aos olhos de Deus. E esta também é uma doutrina ensinada pela Igreja Católica, onde todos os padres e papas, eles não devem se casar. Quero falar um pouquinho nesse momento sobre o purgatório. O que é o purgatório, pastor Joel? O purgatório é um local de sofrimento onde as pessoas, segundo a doutrina católica, todos aqueles que morrem, eles não estão prontos para a morte, eles vão para lá e ficarão purgando, né? Eles vão ficar sofrendo até que eles então sejam purificados e passem do inferno para o céu. Mas essa nós sabemos que é uma doutrina de demônios e um ensinamento herético, porque a Bíblia diz que existem somente dois caminhos, um é o céu e o outro é o inferno. Quem está no inferno não consegue ir para o inferno, e quem está no inferno não consegue ir para o céu. E o segundo problema deste ensinamento é que eles dizem que é possível então você fazer orações e você ficar pagando a missas de forma que esta pessoa então tenha os seus pecados purgados e seja assim purificado e possa dessa forma acessar agora o reino de Deus e saindo desse estado de condenação para o estado eterno juntamente com Deus. O problema disso está em acreditar que é possível, após a morte, ainda conseguir resgatar o perdido. Mas a Bíblia diz que não existe forma de sair do inferno e não existe uma forma da pessoa sair do céu. Quando nós partimos dessa vida, nós já decidimos o nosso destino. Um outro problema também é dizer que através de sacrifícios que nós fizemos, isso poderá comprar a nossa salvação. Mas a Bíblia diz que a purificação dos nossos pecados acontece através do sacrifício, através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E não através de missas, não através de pagamentos e não após a morte, isso ainda ser feito. Mas esse processo e tudo isso precisa ser feito antes da nossa morte, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então essa aqui é uma outra doutrina de demônios que tem se alastrada em todo o mundo. Tem uma outra prática também ensinada pela Igreja Católica, é o batismo de crianças. Nós sabemos que para sermos batizados nós precisamos ter a consciência entre o que é certo e o que é errado. É por isso que nós não batizamos as crianças, porque batizar as crianças é reconhecer que elas já sabem o que é certo e o que é errado. Mas devemos batizar somente quando a pessoa tem o discernimento entre o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Inclusive o próprio Jesus nos deu o exemplo sendo batizado com 29 anos e meio. Por isso que nós entendemos, para nós sermos batizados, precisamos ter a consciência e o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Um outro problema também é que eles ensinam que a salvação é pelas obras. Nós sabemos que a salvação ela é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom de Deus, é pela graça, é pela fé. Então nós não podemos, através das obras, sermos salvos. É bem verdade que todo crente que é salvo, ele vai ter boas obras, ele vai ter uma vida de boas obras. Mas agora definir a salvação pelas obras, isso é desfazer a graça, é desfazer e desconstruir os ensinamentos bíblicos. Nós sabemos que a igreja evangélica, os protestantes, eles saíram de dentro da igreja católica, até porque Martinho Lutero, que tinha sido uma referência dentro do catolicismo, ele que já tinha sido escolhido para ser um novo papa, ele quando colocou no seu coração de ir até Roma e visitar aquela grande construção que estava sendo feita, ele começa a subir as escadas e de repente ele vai ouvir uma voz e vai dizer para ele: o justo viverá da fé. Quando ele ouve essas palavras, ele cai e ele começa
a meditar e ele começa então a dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu vou ser salvo pela fé, se eu vou alcançar meus objetivos através da fé, por que que eu estou pagando todos esses sacrifícios? E nessa época era muito comum comprar terreno no céu, né, pagar por pedaços de cruz, uma série de coisas era vendida, muita coisa errada estava acontecendo e Martinho Lutero era aquele que tinha sido escolhido para ser o futuro Papa. Então ele falou: eu não quero mais, eu a partir de agora quero viver pela fé e quero servir ao Senhor com toda a minha vida. E a partir daquele dia ele mudou de vida e então nasceu o protestantismo. E esse foi mais um vídeo rápido e objetivo aqui nesta série de seitas e heresias, onde nós estivemos falando nesse vídeo em poucos minutos sobre o catolicismo romano. Se você gostou do vídeo, gostaria de convidar você para deixar o seu like e o seu comentário. Se houver necessidade, estaremos fazendo outros vídeos abordando este assunto. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.